E agora é a vez de chamar mais um professor Yuri de Nóbrega Salles, por gentileza. O professor Yuri de Nóbrega Salles é também psicólogo e dedica-se à psicologia clínica, à psicoterapia, é mestre em psicologia e atualmente conclui o seu doutorado em antropologia da educação na Universidade Federal do Ceará e é professor da Unifametro no curso de psicologia aqui em Fortaleza. Então, é para o Yuri Salles que eu passo agora a palavra. Olá a todos, boa tarde. Queria agradecer primeiro o convite do professor Cavalcante. Na verdade, tem dois professores meus que já foram, continuam sendo, de muitas formas. André Feitosa, um amigo de longa data, mais do que amigo. Então, eu fico feliz com essa mesa, de participar dessa mesa. Além disso, a temática, como já foi exposta, do modo abrangente e aberto, como foi colocado, me colocou num ponto de pensar o que é que eu iria falar dentro de uma existência em ruínas. Eu acho que tema não falta, né? Não era uma escassez de temas o problema. Mas mesmo assim, eu fiquei pensando, existiam algumas possibilidades do que eu já trabalho, penso, pesquiso, mas fiquei pensando o que é que eu poderia falar. E acabou que eu escolhi falar algo, acho que eu caracterizaria, talvez, tem uma parte nem tanto dentro disso, mas singelo, porque eu acho de uma pergunta muito pessoal. Que diz sobre a palavra. Só um pequeno detalhe, eu estou muito curioso para saber qual a trilha sonora da minha apresentação. Assim, eu estou começando a achar que tem algum significado por trás. Vou aprender sobre isso. Então, que é sobre a palavra, né? Pode parecer algo muito tranquilo, muito natural, imaginar que a palavra é algo que você exerce e tem que exercer. Mas existem muitas formas, e é isso eu aprendi na clínica, existem muitas formas de você simplesmente se abster da palavra. Muitas, inúmeras. Inclusive algumas muito eficientes e muito produtivas em certos sentidos. Por exemplo, monges budistas, cristãos fazem retiros que não têm fala ou que se abstêm da fala por um longo período. E aí eu estou falando da palavra nesse sentido agora como fala, né? Um se posicionar no espaço com os outros, especificamente no que eu vou chamar de um espaço público ou num espaço coletivo. Então, para mim não é uma pergunta natural. Assim, você gostaria de se exercer pela palavra? Não é natural a resposta. Então é uma dúvida. Eu acho que a palavra, principalmente aqui a Bienal, faz muito sentido para mim, pela importância dos livros, da literatura na minha história. A palavra ela cobra um preço e oferece sempre algo que é sempre limitado também. Então, essa equação, esse cálculo, sempre me parece um cálculo muito razoável de se fazer, apesar de ser dado geralmente como uma coisa natural. Então, eu queria pensar, de um modo muito pessoal, que vai incluir, imagino, outros elementos que não são pessoais, até porque eu vi ressonâncias com outras falas, sobre o lugar da palavra hoje. E aí, pegando um pouco da fala da liderança indígena, o Ailton Krenak, que esteve aqui, e eu pude assisti-lo, no livro dele, que diz narrativas ou histórias para adiar o fim do mundo. Ele fala sobre isso, como as histórias podem ir adiando os fins dos mundos. Então, eu queria começar com uma espécie de narrativa de como eu comecei a pensar, de fato, essa fala sobre a palavra, essas palavras sobre a palavra. Então, eu tenho uma filha de 11 meses, né?
E aí, como geralmente os filhos de 11 meses, eu imagino, ou eu quero crer que seja assim, eles acordam muito cedo, né? Acordam muito cedo. E aí, você tem que fazer um grande percurso com ela dentro da casa de um tipo de entretenimento, né? Porque ela precisa fazer coisas. E uma das coisas que ela gosta bastante é sair de casa. A gente mora numa casa, lá fora tem jardim, tem plantas, então ela gosta de sair de casa. Num desses dias, ela ficou apontando para a porta, eu entendi que ela queria sair, e a gente saiu. Eu estava segurando ela num braço, estava um pouco mais alto, e num determinado momento, o rosto dela ficou colado no meu. E aí eu tive uma experiência super curiosa, porque eu conseguia ver o olho dela muito de perto e conseguia ver o que é que ela estava olhando simultaneamente. Era como se eu fosse um dos vórtices do triângulo, né? Tem um ponto que ela vê, tem o olho dela e tem eu. E eu conseguia ver as reações que tinha o olho dela, assim, de um tipo de brilho, mas um tipo de movimento também do olho dela. E aí era como se eu tivesse, de alguma forma, pego emprestado o olho dela para ver o que estava lá fora. Fazendo esse vórtice, né, essa triangulação, peguei emprestado esse olho. E aí, nesse momento, me veio uma sentença que eu guardei, que era algo mais ou menos assim, não vou lembrar exatamente como era. Tinha até anotado e esqueci de trazer. Mas alguma coisa como, nela as palavras já nascem velhas. Se nascer alguma, mas já está nascendo algumas. Então, elas já nascem velhas. Não tinha um significado claro isso. Então, eu deixei, depois eu fui pensar. Como tinha me mobilizado isso, eu fui pensar sobre o significado. Parece que um significado é o mais óbvio, né? Tudo parece ser tão novo para ela, tão fresco, que não quer dizer feliz, né? Não estou dizendo glamuroso, feliz, nada disso. Mas tudo parece ser tão novo e fresco para ela, que qualquer palavra que é uma forma de você organizar e de você fixar uma realidade, tanto é que a diferença entre as palavras escritas, a palavra escrita e a palavra falada, né, nas culturas, os antropólogos estudam isso, os efeitos entre elas, inclusive cognitivamente, na forma de pensar, da palavra escrita que para uma realidade torna ela permanente, né? Mas a palavra falada, comparado ao não ter fala, de certo modo, não ter linguagem ainda, também faz a mesma coisa. Então, um primeiro sentido óbvio era esse. Mas um segundo sentido, que eu fiquei pensando depois, acho mais sutil, de uma experiência, que eu estou relatando uma experiência, era que, de alguma forma, como eu estava olhando como se fosse pelos olhos dela, o horizonte do que eu via, e obviamente quando eu estou falando ver literalmente, mas o horizonte do que eu via pelo olho dela mostrava que as palavras, num futuro muito breve, palavras que são muito caras para mim, vão estar totalmente deslocadas. Não vão fazer provavelmente sentido nenhum. E aí, de novo, guardei essa ideia. Algumas semanas depois, lendo o jornal Folha de São Paulo, encontrei uma coluna de um escritor, se eu não me engano, o nome dele é Sérgio Rodrigues, eu acho até que eu anotei em algum canto, mas não, Sérgio Rodrigues, que tinha essa coluna com o título Quero uma Palavra Nova. O argumento dele era o seguinte, que já vinha, na verdade, de duas colunas anteriores, era uma sequência. O argumento dele era o seguinte, como ele era escritor, ele estava dizendo, o nosso mundo atual, e ele estava especificamente falando do governo atual, é tão verborrágico e tão fora dos parâmetros que quando a gente responde com uma palavra, aquilo, e ele estava falando especificamente a palavra que ele usou um pouco tempo antes, que era grotesco e nojento, ela já perdeu a força, ela já não cabe mais, ela já está velha, já está ultrapassada. E que ele chegava à conclusão de que qualquer palavra, na verdade, que ele tentasse encontrar, vamos pensar aí depois o que significa, qualquer palavra que ele tentasse encontrar das existentes, talvez não coubesse.
E aí ele fez um movimento nessa coluna de pegar de vários escritores, colegas, conhecidos dele, neologismos de palavras novas, totalmente novas, junções de palavras que criassem ou tentassem criar uma experiência nova, para dar conta da experiência nova que ele estava manifestando, que ocorre agora, né, dentro desse momento político que a Juliana estava falando anteriormente. Eu achei uma iniciativa bem interessante, ainda que no momento que eu li, eu fiquei com a ideia de que não bastaria encontrar novas palavras se o uso, o sentido e o lugar que a gente dá às palavras continuam sendo os mesmos. Se a gente mantivesse os mesmos usos, os mesmos lugares para as palavras, as novas rapidamente iam se tornar antigas e velhas e decadentes e ultrapassadas nessa máquina de moer experiências e de moer palavras que está se tornando os tempos atuais, como também falou Juliana, não só aqui no Brasil. De novo, guardei essa ideia. E aí eu cheguei agora, muito recentemente, a questão das queimadas, da imagem do céu, do dia se transformando em noite em São Paulo, e eu fiquei lendo as notícias todas, muitas notícias, algumas que eu consegui ler, e pensando nas palavras que elas usavam, sejam de colunistas, sejam de articulistas, sejam de próprias matérias, para dar conta daquela imagem de São Paulo escurecendo, que eram basicamente desmatamento, queimadas, sustentabilidade, ONGs, algumas vindas do próprio governo. Ela era totalmente incapaz de dar conta daquela situação. As palavras, naquela situação, como em muitas, elas não organizam mais a realidade, aparentemente. Elas não produzem mais pensamento e elas nem conseguem mais, as nossas palavras, produzir sensibilidade. Então, na queimada, claramente o que produziu a grande comoção foram as imagens. As imagens nos nossos tempos conseguem ainda fazer isso, né? Mas não as palavras propriamente. As imagens, inclusive, foi o tema da disputa, né? Assim, é nova, não é nova, é daqui, não é daqui, tudo muito centrado nas imagens, as palavras sem nenhuma potência. E a partir dessas três configurações, dessas três experiências, que eu comecei a pensar, o que deixa bem explícito que o que eu pensei para falar agora para vocês foi muito recente. Então, no final das contas, será que as nossas palavras estão em ruínas? Eu posso dizer que, em grande parte, por ser psicólogo e por estar dentro da psicologia clínica, que as pessoas poderiam, talvez, dependendo do critério, dizer que elas estão em ruínas, de que talvez as instituições estejam em ruínas, mas as palavras, elas estão em ruínas também? Era e é uma pergunta, na verdade, que eu acho uma pergunta que vale a pena ir adiante, até porque, como eu falei, eu tenho muitas dúvidas e muitos interesses simultaneamente com o significado ou uso da palavra. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Não me parece ser uma pergunta, no meu caso, pelo menos no meu modo de pensar, que eu consiga responder diretamente, né? Os filósofos falam, às vezes, atacar diretamente o problema. Não tinha como fazer isso. Então, comecei a tentar usar uma estratégia para ir por partes, ou por ir por direções. Se existia, que essa é a pressuposição, né? Se há uma ruína, é porque antes não houve, como já foi falado aqui. Se existia algo de uma palavra que não era ruína, e agora é, se for essa confirmada a hipótese, que palavra era essa? Quem era o mensageiro dessa palavra? Minha alma está parecendo um death metal. Maravilha.
quem são os mensageiros? Quem são os mensageiros dessa palavra? E aí, óbvio, como é uma pergunta, como eu disse, muito pessoal, eu fui pensando a partir dos lugares mais próximos de mim. Parece que um dos papéis, ou um dos atores, no sentido de atores sociais, para ganhar, né? Um dos atores sociais que... Uma das figuras que conseguia ou prometia essa ideia de uma palavra fresca, que seria capaz de dialogar com o mundo, eram os intelectuais. Os intelectuais tinham essa promessa de que eles iriam conseguir formular palavras novas e frescas a partir do que o mundo, e aí eu estou falando mundo no sentido bem amplo, oferecia como problemáticas. Os intelectuais seriam movidos, em grande parte, pelo que o mundo fazia eles se moverem, e eles responderiam com a palavra, que no final para eles seria uma ação, como discutiu Sartre, não há uma separação entre palavra e ação. A palavra é uma forma de agir. Então, o agir no mundo era pela palavra, que era estimulada pelo próprio mundo. Então, o intelectual era, não em geral, mas um personagem especial dessa história de uma palavra que tinha um frescor, uma palavra que não era caduca, certo? E aí eu fiquei pensando onde estavam os intelectuais. Aí tem duas informações interessantes, assim. Uma primeira, em 2005, eu não sabia isso até que eu comecei a procurar. Sabia da conferência. Em 2005 aconteceu a conferência O Silêncio dos Intelectuais, que teve, não sei se vocês lembram, acompanharam, mas teve um burburinho grande na mídia e também no mundo acadêmico. Até porque era um projeto grande. Era uma conferência que envolvia professores renomados, franceses e brasileiros, né? E ela foi em 24 de agosto de 2005, certo? Então, exatamente 14 anos atrás, a conferência O Silêncio dos Intelectuais estava acontecendo. Descobri procurando para investigar isso. E aí eu fiquei pensando se ela fosse atualizada, se ela fosse falada hoje, se ela poderia ser falada como os intelectuais em ruínas, ou a ruína dos intelectuais. Já não mais silêncio, já não mais omissão, e alguns lá na conferência não falavam como omissão, silêncio como uma parada para poder falar ou conseguir pegar de novo o tempo do mundo. Mas será que hoje é só um silêncio ou a gente poderia falar de ruínas? Aí, uma experiência muito recente também, e aí nisso eu foco nos intelectuais acadêmicos que eu tive com uma professora da USP, que ocupa lugares de saber, de poder muito, muito específicos, né, de renome, de prestígio, e que estuda os intelectuais, e que está lotada dentro da Faculdade de Letras e Filosofia da USP, que seria o projeto, um dos primeiros projetos de universidade e o projeto orgânico de universidade, né? De lá fluiria todo o saber que integraria a universidade. Essa era a proposta. Depois, obviamente, não aconteceu exatamente assim, mas era a proposta. E essa pessoa, numa situação, falou claramente de que não existiam mais os intelectuais morreram, não existem mais. Se você está falando de intelectuais acadêmicos hoje, isso é um mero delírio seu. Ela não falou com essas palavras, mas era o significado dela, né? É um mero delírio. Não existem eles. Podem até existir como espécies em extinção. De novo, não são palavras dela, são minhas. Espécies em extinção, mas não mais do que isso. Muito provavelmente é uma espécie que vai ser extinta em breve. Eu não contesto ela, na verdade. Eu acho que, em grande parte, o lugar dos intelectuais acadêmicos é mesmo de extinção. E eu me considero, em algum modo, um acadêmico. E aí eu fiquei pensando por quê, né? Não vou gastar tempo nisso, mas é a construção do que aconteceu com uma palavra que, para mim, no meu imaginário, que eu acho que não é só meu, né?
compartilhado de muitos, era uma palavra que podia existir. Então, 4 coisas precisariam para um intelectual existir. E eles requisitavam isso como intelectuais, né? Estou falando aí desde o surgimento do termo intelectual até década de 80, mais ou menos, quando começa a discutir essa questão se existe, não existe intelectual, enfim. Tempo, o uso da palavra, uma relação com o mundo e uma experiência política, ou uma experiência que eu vou chamar como política de gestão de um mundo comum, ou composição de um mundo comum. Palavras minhas, certo? Para não parecer que é uma política eleitoral, que obviamente não era disso que se tratava. Aí quando eu paro e vou pensar no tempo dentro das instituições de ensino superior, eu não encontro o tempo que os intelectuais estavam solicitando, que era um tempo vazio, ou um tempo, se você quiser uma palavra mais técnica, um tempo de ócio, onde eles pudessem, a partir desse vazio, o próprio pensamento alimentado pela relação com o mundo, criar palavras e ideias novas que possam responder a esse mundo. Ou seja, nada que fosse predeterminado por uma função, seja ela intelectual ou não, e por uma tarefa. Precisava desse espaço, desse tempo. O tempo de pensar, que no final é o tempo que já estava falando desde os gregos, com escolher. O significado de escola, escolher, o significado do tempo que é interrompido, para que se possa criar uma outra coisa que não é um mero trabalho, né? Um trabalho no sentido amplo do termo de um tempo pré-determinado ou programado. Se você for ver, para mim, existem claramente, hoje, atualmente, no ensino superior, uma divisão entre 2 tipos de instituições. Se você for ver um tipo de instituição que tem pesquisa e que tem dedicação exclusiva, ela não precisa ser pública, certo? Você vai encontrar ou professores que estão lá, mas não estão. É um mistério, como é que pode isso, assim, mas existem muitos. E eles vão ter tempo, mas eles vão alocar em outros lugares, outras tarefas pessoais ou de profissão paralela que eles têm. Existem muitos que estão efetivamente dedicando todo o seu tempo, todo o seu corpo, todo o seu conhecimento às universidades. Esses estão tendo tarefas e atividades burocráticas, docentes e corporativas. Não acho que nenhuma dessas não deveria existir, ou que não são dignas, ou que não são legítimas. Mas todas elas formam um circuito que impede o tempo. Se você perguntar para os professores, eles vão ser quase unânimes em dizer isso. Não tenho tempo, não posso, não tenho tempo. Se você for para outra faculdade que não tem regime de dedicação integral, você vai ter um regime horista, etc., as coisas são muito mais, no meu entender, drásticas. Você tem registro de ponto, então o seu tempo é contado, o que você está trabalhando lá. O que se chama aula é o tempo que você está fisicamente presente. Então está pressuposto nessa forma de organização que o tempo que você usa antes e o depois não existem. Aquilo não é aula. A aula não precisa disso. Mas esse é o ponto. Não é só uma questão de exploração docente. É uma questão de que a aula não precisa disso. Se você gasta muito tempo lendo, é porque você tem algum tipo de fetiche por livros. Porque no final das contas não precisa deles. Não é necessário para dar aula. Então não há tempo, nenhum dos dois lados. Palavra. Eu tenho a impressão, e tem grande produção sobre isso, de que cada vez mais a gente vai se encontrando dentro da universidade, não com palavras, mas com números e estatísticas. É inacreditável como tudo funciona dentro de números e estatísticas. Estatísticas de produção, quanto você produziu, quanto você publicou, quantas aulas você dá, quantas pessoas você orienta, qual era a categoria do artigo que você publicou, quantos cargos você possui, quantas pessoas lhe citam, que é uma experiência super interessante. Recentemente eu
publiquei um artigo com uma pessoa e ela botou dentro de um site esse artigo. Eu nunca boto nada dentro dos sites, era a primeira vez. O site me mandou uma mensagem perguntando se eu reconhecia que aquilo era meu, da minha autoria. Eu disse que sim. Aí eu passei a receber semanalmente uma mensagem dizendo: o seu artigo foi visto por 6 pessoas essa semana. Aí eu clico lá, obviamente. Aí eles dizem: se você quer saber quem são, você tem que pagar. A informação não é dita gratuitamente. Aí eu nego. Aí ele me manda uma mensagem lá: essa semana 5 pessoas viram seu artigo. E um era professor de tal estado. Sabe assim, alimentar a curiosidade. Aí eu vou negando. Aí ele me manda uma estatística do mês. Como o meu artigo teve altos e baixos de visualizações. E diz que se eu quiser saber mais sobre isso, obviamente eu tenho que entrar no tal do site para pagar. Então, textos, livros, falas escritas, né, escritas para uma fala, cada vez mais raro, são estatísticas. Se você for para outra banda do ensino superior, como eu estava falando, é mais patente de que não cabe palavra, não cabe um texto. Eu posso passar, como um professor dessas instituições, eu posso passar a minha vida inteira, 20 anos dando aula, sem produzir um texto. Isso não vai fazer a menor diferença institucional. Eles não estão pressupondo que vai haver palavra nenhuma. Além de continuar tendo também as estatísticas de performance. Qual nota que você tirou dos estudantes? Onde é que você está equivocado? Onde eles disseram que é pior? Existem estatísticas produzidas no computador para isso. Eu já fui apresentada para uma, há uns tempos atrás. Assim, da minha performance docente. Então também não tem texto. Mundo. Se você pegar nesse banda das instituições, às vezes é claro que o mundo não entra dentro dela. Às vezes é murado. Às vezes tem segurança armada. Tem catracas. Só entra quem tiver uma determinada identificação para poder comparecer nesses lugares. E como tudo gira em torno de uma satisfação aos discentes, aos alunos, de forma geral, estatisticamente falando, também eles não estão preocupados com o mundo. É autorreferencial. É uma docência autorreferencial. Você ensina e agrada, e esse agrado leva a um elogio ao professor, que ensina, agrada, e a gente fica nesse mundo próprio dessas instituições. A mesma coisa, com lógicas distintas, a da produtividade. Obviamente não faz nenhum efeito, nenhum sentido, se você publica um artigo que que dialoga com o mundo, ou com uma questão contemporânea, ou se você publica o artigo mais inútil do mundo, mas extremamente, eu não estou falando inútil no sentido prático, mas intelectualmente inútil. Mas você consegue fazer ele dentro de um molde que encaixa dentro da revista, isso é o que importa. Então, a relação com o mundo nessa produtividade da academia, ela não conta, o mundo não entra, ou ele não tem que entrar. Se alguém coloca, é simplesmente porque desejou, porque tem uma vocação, alguns diziam antes, né? Porque tem um interesse, mas não precisa. E a questão da gestão política, que é uma ideia básica que aconteceu, você tem várias situações históricas de como os intelectuais dentro da própria universidade participavam, não como um diretor, não como um reitor, não como um coordenador, mas como quem está cotidianamente atuando junto com estudantes, funcionários e outros que compõem esse ambiente, para gerir ou para compor esse mundo comum, politicamente. Um mundo que é diverso, plural, mas que se faz comum. Obviamente, dentro dessas instituições que eu estou falando, de uma parte, não tem nada de gestão comum, elas têm donos, né, e como donos elas indicam o que é que pode, o que é que não pode, e outra parte, basta só mencionar essa ausência de uma gestão ou de uma política viva
a eleição, a lista tríplice que aconteceu agora na UFC, em que não foi eleito. E eu estou falando do princípio mais rasteiro de política, certo? Que é eleitoral. Você vota, uma coisa dá um resultado numérico e essa pessoa é eleita. Isso já não existe. E talvez não vai existir mais ainda. Então, de fato, parece que os intelectuais não têm como existir, os acadêmicos, certo? Podem existir muitos outros fora, mas os acadêmicos não têm como existir. E aí depois eu fiquei pensando também, mas não são só os mensageiros dessa palavra que deixaram de existir. O espaço onde essas palavras iriam ser gestadas ou elas iriam ser recebidas, que foi tradicionalmente dito como espaço público, isso também deixou de existir, né? O Leandro está falando como uma divisão entre o espaço privado e o espaço público dentro dessa narrativa. A gente poderia entrar como a questão das redes sociais, o funcionamento dela, como ela não tem mais essa separação, mas não quero entrar dentro disso. Eu quero entrar como a palavra no mundo público não funciona mais como antes a palavra no mundo público, na dimensão pública. Tanto os intelectuais acadêmicos, quanto a construção dessa ideia que a gente tem de uma dimensão pública, elas, de certa forma, aí eu vou extrapolar o significado dessa palavra, mas elas são herdeiras de uma coisa chamada República das Letras. Vou extrapolar porque a República das Letras é algo para alguns mais circunscrito, para outros mais amplo. Mas, basicamente, esse conjunto de experiências que vai acontecendo desde o Renascimento, num primeiro momento com troca de cartas, em que as pessoas, por meio da palavra e da palavra escrita, iam construindo conhecimento, certo? E que em um determinado momento, especialmente na França, você constrói um modo de atuação próprio desse espaço público. Um espaço público em que a palavra tem normas, ou a palavra tem uma disposição específica, ou que a palavra tem um lugar específico. E que qualquer debate público, ele teria que respeitar esses tipos de regras muito básicos. Muitos são retomadas dos gregos relidos, outros, enfim, são criações mais singulares. Mas a gente até hoje, apesar de todas as mudanças, nosso imaginário continua funcionando por esses princípios. E por isso que é tão estranho quando a gente vê o espaço público não seguindo esses princípios hoje. E aí a gente se sente ameaçado. Então, vamos lá, muito básico, o princípio de horizontalidade. Todas as pessoas que estão numa esfera pública, independente do que elas ocupem de lugar, elas têm direito a uma palavra que é igual e que não vai ser sobreposta a outra por um título, por um lugar específico. Por isso que os defensores da universidade de pesquisa, que surge na Alemanha, no começo eles queriam abolir os títulos. Eles queriam que não houvesse título de mestrado, título de doutorado, porque isso era uma espécie de quebra de um princípio de horizontalidade dentro desse espaço público, que essas ideias de espaço público são herdadas também da academia, claro que transformadas, enfim. Segundo, as regras da palavra, ou a forma que você vai usar a palavra nesses lugares, é sempre racional. É pelo uso de argumentos racionais. Você pode até usar ou incluir elementos emocionais, mas sempre dentro de uma subordinação a um argumento. Por exemplo, dentro de uma oratória, eu posso falar mais alto, eu posso fingir que eu estou com raiva, ou eu posso até estar com raiva e expressar, mas dentro de uma construção de um princípio argumentativo racional. Terceiro, esse princípio argumentativo racional pressupõe uma ideia de verdade virtual porque ela não é concreta, ela está como um tipo de referência não visual, mas que a baliza e guia, orienta, e que ela transcende, e essa transcendência é uma transcendência, você poderia talvez dizer metafísica, mas poderia ser uma transcendência social. Ela não é minha, ela não é sua. Nós que estamos argumentando racionalmente, nós temos que aceitar quando uma verdade for encontrada, mesmo que não seja do meu gosto. Esse é o princípio do debate desse espaço público. E, por fim, que é consequência disso tudo, nós agimos por consenso.
uma vez que nós estamos horizontalmente, debatendo argumentativa e racionalmente, e tendo como princípio e horizonte a verdade, em determinada hora, em algum momento a gente vai chegar num consenso. E é a partir daí que a gente vai poder tomar decisões coletivas, decisões políticas, decisões que falam sobre nossa vida em comum. Se você tiver, e aí isso eu escuto enormemente, as pessoas estão rezando, tá? Estou já imaginando coisas aqui. Isso, se você pegar uma situação muito recorrente e que eu escuto em diversos contextos, como professor ou como psicólogo clínico, e talvez seja quase que uma experiência comum que atravessa todos ou muitos, essa experiência de você estar dentro de um contexto familiar e tentar argumentar algo dentro do universo atual político e entender que não há espaço de argumentação. E você se sentir agredido pessoalmente, e você se sentir tolhido e não respeitado. Tomar como algo pessoal. Para você fazer isso, você tem que pressupor que realmente a República das Letras, dentro dessas 4 categorias, está funcionando. E uma vez que eles não cumprem, é porque é algo pessoal contra mim. É algo da ordem do ódio ou da ordem da raiva. Ou se a gente quiser, de um argumento mais polido, da polarização. Mas a gente pode sair da família. Eu escuto com frequência um programa de rádio que são de debates. Todo dia debate sobre um determinado tema. E é inacreditável como nesses debates você vê não só aquilo que vocês talvez já imaginem, que é uma pessoa falando enquanto a outra está falando outra coisa, parece que elas não habitam os mesmos mundos. E isso já se tornou quase que naturalizado, mas para mim mais interessante, elas não precisam seguir nenhuma norma social, nenhuma norma epistemológica, implícita ou explícita, nenhuma disposição ou nenhum ethos, nenhuma lógica da palavra para que ela seja legitimada. Você pode falar qualquer absurdo que for dentro dos critérios de horizontalidade, de argumento, de verdade, esses que nos construíram no imaginário, que nós não temos mais a capacidade, ou nós não temos mais o direito ou o poder social de dizer, mas essa sua palavra não é legítima. Que há 10, 15 anos atrás seria super comum. Você só levantaria e dizer, mas isso não tem pé nem cabeça. Isso não é legítimo. Porque você partiu do pressuposto desses fundamentos, vamos dizer assim, do uso da palavra nesses lugares. Obviamente, eles se quebraram. Eles não existem mais. E aí você está dentro do reino do que a jornalista Liane Brum falou da auto-verdade. É verdade não pelo conteúdo, mas é verdade porque eu falei. E quanto mais eu falar, e quanto mais eu falar dizendo que eu estou sinceramente falando, mais isso se torna verdade. É uma verdade circular, ela se refere a ela própria, é performativa nesse sentido. Ela se refere somente a ela própria. E aí, isso claramente para mim está vinculado com a perda dos intelectuais acadêmicos, que eram uns que iriam impor uma ordem da palavra, porque essa é a verdade. Nós, que eu me sinto um acadêmico, e talvez um aspirante a intelectual, nós iríamos impor ordem à palavra. Nós seríamos os primeiros a dizer, você está incoerente. Como não há mais esses intelectuais, não há quem fale. Então, por exemplo, talvez a epígrafe desse momento de auto-verdade da política é uma fala do genro do Trump, o Jared Kushner, que diz, nós já lemos livros demais. Ponto. Nós não mais precisamos desse negócio de livro. Por muito tempo nós ficamos nessa coisa de ler, pensar, projetar. Agora nós só temos que fazer o que nós já sabemos, que é a verdade. Não precisamos mais de livro. Isso poderia ser a epígrafe, vamos dizer, desse momento. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? 10? Tá.
Então, para não parecer, e aí fazendo coro também ao que foi dito pela Juliana, e acho que de certa forma pelo André, apesar que eu acho que o André está falando uma coisa muito diferente disso, em muitos sentidos, mas, para não ser entendido errado, essa ideia do espaço público e dos intelectuais, ela é muito mais um ideal do que uma concretude, como a Juliana estava falando, né? No mundo, mas no mundo ele acarretou uma série de efeitos de criações de instituições ou de espaços que têm uma semelhança, pelo menos, com essa ideia do espaço público, democrático, de uma república das letras, e que tem também uma semelhança com esses intelectuais acadêmicos. No Brasil, provavelmente, a gente está muito mais próximo do que o Angiorama chamou de uma cidade das letras do que uma república das letras. Ele chamou cidade das letras porque ele disse que na América Latina as letras, ou a palavra, e a escrita em específico dele, foi sacralizada para você poder distinguir aqueles que têm poder e aqueles que não têm poder. Isso vai do começo da colonização. Então, cidade das letras, inicialmente, porque ele vai mostrando como as cidades foram totalmente construídas do puro poder imaginário das letras. Diferente de cidades, muitas cidades europeias e de vários outros lugares, que elas foram sendo construídas a partir de uma certa convivência, do singular e do imprevisível da convivência, as pessoas formaram mesmo projetos. Sabe, você tem que o Estado exige projeto arquitetônico de casa, projeto arquitetônico de cidade. E aí, nesse sentido específico, eu acho que o André está falando algo semelhante disso, né? Fortaleza, talvez, como um grande projeto arquitetônico, como várias outras, na verdade. Essa é a discussão da cidade das letras. É uma grande abstração das letras das nossas cidades, do começo. E uma abstração que cria de cara essa distinção entre os letrados e os iletrados, que vai organizar a nossa vida. Então, para mim, isso é claro. E é tão claro como eu disse, se houvesse ainda autoridade, porque de certa forma disso que se trata, dos intelectuais acadêmicos, que iriam existir no seu habitat natural, que seria esse espaço público, eles iriam, não democraticamente, parar a conversa. Você não se encaixa dentro da lógica, pare. Você não pode argumentar, não cabe argumentar. Ou se eles tivessem um pouco mais de paciência, eles iam deixar argumentar, falar, e depois iam dizer assim, sim, mas vamos para o que interessa. Não há um espaço para uma coisa outra, para uma coisa diferente. Então, é uma fantasia, mas é uma fantasia que também tem seus efeitos. Os sociólogos e os antropólogos sabem disso. O fato das coisas serem farsas não significa que isso não tem um efeito. Por isso que é tão difícil, mesmo que você possa dizer uma quimera, ou que você possa dizer era uma ilusão que tinha efeitos concretos. Na hora que você tira, inclusive, a ilusão, esses efeitos, eles também deixam de existir. Então, o que a gente está, de certa forma, sofrendo os impactos atuais, é dizer assim, mas a gente não pode mais atuar a partir da ilusão de um espaço público e de intelectuais. Não pode. E isso cria um extremo caos. A gente, na verdade, não sabe como se organizar dentro disso. Minha pergunta, e aí, para ir encerrando, perguntas que eu tenho interesse, que eu não tenho exatamente, nem próximo disso, respostas para isso. Mas para que essas palavras, com essas regras, pudessem existir, vários outros tipos de palavras tiveram que ficar de fora, que é isso que eu estou chamando de não democrático. E o argumento era esse, que a Juliana estava falando, a segurança, a ordem e o medo do caos. Parece que a gente está se encaminhando para um momento onde esses argumentos vão ter que perder força. Porque quanto mais delirante, caótico e violento vai se tornar o discurso em nome da ordem atual.
Porque a gente está dizendo assim, não, a gente não deixa qualquer palavra entrar dentro do espaço público, porque elas vão trazer caos, elas vão trazer desordem, insegurança, elas vão trazer tudo que nos desestruturam. Mas quanto mais a gente vai aguentar que de dentro desse próprio espaço público surjam pessoas que vão criando insegurança, caos. Tem como ser mais delirante do que já está? É uma pergunta. Tem como ser mais delirante do que já está? E se não tem como ser mais delirante do que já está, ao invés de lutar com as armas que criaram isso que eu estou lutando, não seria melhor eu chamar outros que não puderam participar da festa? As outras formas de palavras. Então, em vez de uma pessoa, quando fala algo sem pé nem cabeça, da minha cabeça de acadêmico, né, num debate, em vez de eu tentar contrapor pelas regras que já estavam vigentes ou tiveram um tempo, se eu contrapuser com uma palavra poética, se eu contrapuser com uma forma de organização da palavra, que para mim são formas de organizações de mundos, especialmente para o livro do Cavalcanti está sempre presente nele, da Maria Gabriela Lansol, de fulgurações, uma palavra de fulgurações. Por que ela não pode existir no espaço público? Por que a palavra ambígua e metafórica do Roberto Bolanho, dos desertos, que são tanto homens como terra, por que eles não podem existir no espaço público? Tem como ser mais caótico se eu chamar essa palavra para dentro? E as palavras dos xamãs, Davi Copenaua, ia para cá, organizei minha vida toda para poder chegar e assistir Davi Copenaua, ele não chegou. Enfim, mas por que os Chapiri não podem falar nesse espaço público? Tem como ser mais caótico? Porque a ameaça sempre é isso, vai ser caótico. Tem como ser mais? E por que aquilo que a gente imagina que é injetar o caos, na verdade não poderia ser justamente uma possibilidade de solução? E aí você vai, os terreiros, tudo que ficou de fora. Todo tipo de palavra, todo tipo de organização da palavra, todo lugar da palavra que não coube, se está em ruínas aquilo que expulsou, por que não trazer? Talvez seja a coisa mais sensata, por incrível que pareça para a nossa mentalidade, do que a gente pode fazer hoje. E aí eu queria lançar como hipótese. Tem no livro recente do Bruno Latour, que é um antropólogo, sociólogo, filósofo e mistura milhares de outras coisas mais, ele usa um termo que ele chama de ficção política. E ele diz o seguinte, ele propõe uma ficção política, no caso do livro, né? A desigualdade social e econômica que aumentou drasticamente nos últimos anos e a negação da mudança climática é um único e mesmo fenômeno. São a mesma coisa. Você acha que são duas coisas distintas, uma é negação climática, outra é desigualdade, mas é uma mesma coisa. Ele vai argumentar por que isso. Minha ficção política é hipotética. A ruína da palavra e a exclusão das vozes que não puderam participar do espaço público é uma única e mesma coisa. Falar de ruína é falar dessa exclusão, e falar dessa exclusão é falar de ruína. Eu só tenho como sair disso se eu sair da oposição. Pensar que pode haver algo que não é ruína justamente pela não exclusão. Então, de novo, isso não é exatamente uma resposta. Eu sou um dos que acho que tem que ter muito cuidado de como isso vai ser feito, não é que eu esteja aqui dizendo, vamos simplesmente deixar entrar todas as vozes, qualquer que seja, de qualquer forma. Não sou. Talvez um anarquista diria, meu amigo André talvez dissesse, está balançando a cabeça. Não sou um dos que dizem isso, mas sou um dos que dizem que deve-se trazer, de alguma forma, essas vozes. E pactuar, talvez, com elas como isso vai ser feito. Mas que a palavra delas venham, não que elas se adequem ao nosso modo de uso da palavra, mas que as palavras deles venham, seja eles quais forem.
é isso, assim, depois a gente pode debater sobre essas questões. E agora nós vamos aquecer as palavras, convidando o Yuri para permanecer no palco, retornando o Carlos Velasquez, retornando o André Feitosa, pedindo ao Roger para solicitar a poltrona para a Juliana Diniz, que brevemente estará de volta. Ela foi apresentar rapidamente o livro da Ana Miranda e prometeu estar aqui às 17 horas. Pode retornar ao palco.